A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma grande honra para mim ter você aqui em nosso canal, @Movidos por Missões. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva logo nesse botãozinho que está aí abaixo e ative o sininho das notificações para que você possa receber um vídeo novo assim que eu postá-lo. Se gostar dessa mensagem, compartilhe ela para que mais vidas sejam edificadas. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e esse canal tem o propósito de propagar, de proclamar a causa missionária e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado em toda a terra até que todos os povos o adorem. Hoje eu quero trazer uma mensagem para você que está aí precisando tomar uma decisão delicada, extremamente difícil, uma decisão que pode mudar o seu futuro e você não sabe que decisão tomar. Então, através da iluminação do Espírito Santo, nós caminharemos juntos neste texto e certamente seremos edificados pela palavra do Senhor. Eu convido você que está me acompanhando nesse momento, nessa mensagem, a abrir a sua Bíblia no livro poético de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca regará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Eu quero começar essa ministração contando a vocês uma história verídica que aconteceu no ano de 1925, no Rio Grande do Sul. Maria Isabel, filha de uma lavadeira, ou seja, a mãe lavava roupas e a filha iria entregar essas roupas lavadas e passadas. E certa vez, Maria Isabel, filha dessa lavadeira, foi interpelada por um senhor que perguntou a ela: o que você quer ser quando crescer? Prontamente aquela jovem respondeu: eu quero ser médica. Naquele momento, o coração daquele senhor foi quebrantado, inclinado para abençoar os estudos daquela menina. E realmente, Maria Isabel se tornou uma médica respeitadíssima. Quer saber qual foi o fim dessa história? Vai ter que ficar comigo até o final da mensagem. Já chegue dando o seu like, compartilhando, porque certamente essa mensagem vai edificar e muito a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Queridos e queridas do Pai, os alimentos pão, vinho e azeite são de extrema importância e relevância no mundo hebraico, na cultura judaica. Da mesma forma, há cenários que são comuns no contexto bíblico: a agricultura, o pastoreio, o artesanato. Então,
você terá inúmeras passagens bíblicas que aparecerão esses alimentos ou esses cenários. O próprio Senhor Jesus se apropriou desses cenários quando ele diz: o semeador saiu a semear. Ele está usando o cenário agricultura. E aqui nós estamos diante de uma poesia. Sim, uma poesia que naquela época não era uma rima, não era um romance, já que o povo não sabia ler e nem escrever. A poesia servia apenas para mentalizar uma mensagem extremamente importante. E, partindo desse pressuposto, Salomão quer, acima de tudo, que nós, através desta poesia, eu e você, venhamos a mentalizar uma história importante. Este livro foi escrito pelo rei Salomão, que deu a sua contribuição aí na Bíblia, escrevendo 3 livros. Primeiro, ele escreveu na sua juventude o livro de Cantares de Salomão. Um pouco mais além, em sua meia-idade, ele escreveu o livro de Provérbios, que é considerado um livro de sabedoria na Bíblia. E por fim, já na sua velhice, ele escreveu este livro aqui, de Eclesiastes, um livro poético. A palavra de Deus diz que certa vez Deus concedeu a ele um pedido. Salomão não pediu a morte dos inimigos, Salomão não pediu enriquecimento, Salomão pediu sabedoria. Assim Deus fez este homem, o homem mais sábio do mundo. A Bíblia diz que ninguém teve a sabedoria de Salomão e ninguém nunca terá esta sabedoria. Salomão entendia absolutamente de tudo, de zoologia, de botânica, de agricultura, de artesanato, de pastoreio, de alimentos. E logo aqui no versículo 1, quando ele propõe a reflexão, ele diz: lança o teu pão sobre as águas. O que a priori Salomão está querendo dizer com lança o teu pão sobre as águas? Quando ele diz isso, Salomão está fazendo uma referência a um costume egípcio. As águas do Nilo inundavam ali anualmente as margens do Egito. Então, era tempo do povo lançar as sementes sobre as águas do Nilo. E aquelas sementes, por um tempo, ficavam soterradas, ficavam esquecidas, mas no devido tempo surgia aquela colheita. Aqueles agricultores que Salomão estava propondo essa reflexão, eles enfrentavam grandes dificuldades. Eles moravam numa região desértica, onde a terra era extremamente dura e seca. Por isso, o alimento era muito raro, muito escasso. Registros arqueológicos dizem que 80% das terras do Oriente Médio não são aráveis. Por isso, o alimento era muito escasso. Talvez você esteja vivenciando uma vida assim, nesse exato momento, de grandes dificuldades, de extremas adversidades. Talvez você esteja em meio a um deserto. Escute aquilo que Salomão está propondo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Não era só a terra desértica, não era só a aridez daquele solo, havia um outro problema também, meu querido irmão e minha querida irmã. Era a chuva. Só chovia ali 2 meses ao ano.
e era em março ou em outubro. Então, eles deveriam preparar a terra, plantar as sementes, mas isso só era possível em tempos de chuva. E quando finalmente chovia em março ou em outubro, era momento de lançar a semente sobre as águas da chuva, porque a terra seria amolecida, possibilitando assim o plantio. Mas muitas vezes aquelas pessoas tinham que escolher: ou guardava a semente, que posteriormente seria transformada em farinha para fazer o pão, ou lançar a semente na época da chuva, para que posteriormente pudessem ter uma colheita. Acontece, meus irmãos, que em tempo de escassez, lançar o pão poderia significar um período de fome. Então a decisão era extremamente difícil. Talvez você pode estar ouvindo esta mensagem sem saber o que fazer, diante de uma decisão extremamente difícil na sua vida. E você não sabe se guarda a semente ou se lança a semente. Sim, de fato, todos nós temos momentos em que devemos tomar decisões extremamente difíceis. É por isso que a semente, nesse contexto, é tratada como pão. Não era nada fácil abrir mão desse pão. Um pai de família poderia pensar: e se eu lançar as sementes agora e não chover? Isso certamente significaria tempos de escassez, tempos de fome e uma fome prolongada. Meu querido irmão, minha querida irmã, agora, sabedores desse contexto, nós podemos imaginar com clareza todo esse cenário. 80% das terras não aráveis, chuva somente 2 vezes ao ano, e diante dessas adversidades, diante desse deserto, Deus nos convida a lançar o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E é de extrema relevância sempre buscarmos o contexto bíblico, nos valermos das ferramentas teológicas, da hermenêutica, para que possamos fazer uma exegese e não uma exegese, a minha própria interpretação do texto. Quem sabe você já não ouviu tantas heresias, tantas exegeses, tantas interpretações humanas, tantas distorções deste texto do tipo: lança o seu dinheiro em determinada campanha e depois de muitos dias você será recompensado materialmente. Meu querido irmão, minha querida irmã, não é isso que diz o texto. É preciso tomar cuidado com a forma que interpretamos o texto. É preciso nos valermos do contexto do texto. É preciso ter cuidado com a palavra não só pregada, mas aplicada nas nossas vidas no dia de hoje. Semear ou reter? Certamente era uma questão de vida ou de morte. E o texto não nos manda reter. Em tempos de crise, em tempos de guerra, em tempos de deserto, devemos confiar em Deus. Provérbios, aí no capítulo 3, Salomão vai propor: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Se estribar é se apoiar. E eu vou semear.
Deixa eu ver essa nuvem. Será que vai chover? Será que não vai chover? O texto está nos chamando a confiar em Deus de todo o nosso coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja qual for a situação que você esteja vivendo, confia em Deus de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Lança o teu pão sobre as águas. Tenha fé. A ordem não é reter, a ordem é lançar o pão sobre as águas. Versículo 2 diz o seguinte: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Muitos cristãos e muitas cristãs não experimentam verdadeiros milagres em suas vidas porque não são generosos. Não sabem partilhar aquilo que têm. Recebi aí uma ligação triste de uma missionária que está aí tentando ajuntar recursos para fazer uma viagem ao sertão baiano. E ela me disse: pastor, a viagem está aí e eu não tenho os recursos para ir a essa viagem. E ela mesmo completou a resposta dizendo: poxa vida, mas são tantos que têm recursos, o que custaria abençoar? O que é isso, irmãos? São pessoas que não são generosas. São pessoas que só pensam em si, na sua casa, na sua família. Ou seja, meu querido irmão, minha querida irmã, não combina com o cristão a ausência de generosidade. Olha o que Salomão propõe em Provérbios capítulo 11, versículo 25. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Muitas vezes você não prospera, muitas vezes você não recebe conforto porque você não é generoso, porque você não lança o seu pão sobre as águas, porque você não reparte aquilo que você tem. E no versículo 2 aí eu queria propor um comentário do grande teólogo irlandês do século XIX, Andrew Robert Fussot, que ele dá uma interpretação, uma iluminação a este versículo tremenda. Ele diz o seguinte: o versículo começa dizendo reparte, ou seja, você tem uma parte em suas mãos, o recurso em suas mãos, reparte. Reparte com quem não tem, vá em direção ao menos favorecido, vá em direção àquele que está sofrendo, vá em direção àquele que não tem pão, reparte. Mas pastor, como é que eu posso repartir? O senhor não está vendo o cenário, o senhor não está vendo aí que tudo é escasso, o senhor não está vendo aí 80% das terras não aráveis, o senhor não está vendo aí a chuva que só cai 2 vezes, mal pouco tenho para a minha família. Eu lembro da viúva e de Eliseu. Aquela botija ali só foi multiplicada de azeite porque primeiro ela deu ao profeta, ela repartiu aquilo que ela tinha em um momento de escassez. Reparte, meu irmão. Abençoa os missionários, meu irmão. Abençoa os campos missionários, meu irmão. Abençoa o teu irmão. Olha o que ele diz aqui, continuando Fussot. Reparte com 7. O que ele quer dizer com isso? 7 é um número perfeito. Apocalipse capítulo 1 diz que o Senhor Jesus anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, no meio da sua igreja. Então, o que Salomão está falando aqui? Reparte em primeiro lugar com os da família da fé. Aquele teu irmão que está do seu lado precisando de um auxílio seu, olhe para ele. Mas ele não para aí, ele diz até com 8, reparte com 7 e até com 8. O que ele está querendo dizer aí? Reparte com muitos, com aqueles de fora da igreja,
com aqueles que o Senhor colocar no teu caminho. Por quê? Porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, a vida é cíclica. Um dia você abençoa e certamente um dia você será abençoado. Um dia você ajuda e certamente um dia você será ajudado. Versículo 3. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Salomão está querendo dizer que Deus não mudou. Deus continua sendo aquele que envia a chuva no tempo certo. Para contextualizar, meus irmãos, aqui, esta palavra de Eclesiastes, nós não já falamos sobre chuva literal. Nós estamos falando sobre a provisão de Deus em todas as áreas da sua vida. Ele é a razão da nossa sobrevivência. Dependemos dele para absolutamente tudo, até para despertarmos para um novo dia. Porque se ele não quiser, não viveremos mais, porque ele retira de nós o espírito de vida. Então, ele é a razão de tudo. Dependemos dele. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Mais uma vez, dependa de Deus. A sua segurança não é o seu dinheiro, a sua segurança não está nesta terra. Olha o que o salmista fala: eleva os meus olhos para o monte, Salmo 121, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não tosqueneja, ele não dorme, ele assombra à sua direita, ou seja, Deus é o nosso socorro. Dependamos dele, e é isso que Salomão queria imprimir com esta poesia, fazer com que o povo lembrasse, ficasse imprimido na mente deles: olha, vocês precisam depender de Deus, reconhecer que ele não mudou, reconhecer que ele pode mandar a chuva. Oram, peçam, clamem, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate a porta se abrirá, e todo aquele que busca encontra. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus muda as sortes. Deus transforma a aridez em um manancial. A palavra de Deus não muda. Deus não muda. Ele é imutável. Tiago vai dizer que em Deus não há mudança nem sombra de variações. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele vai ser o mesmo eternamente. Olha o que diz Malaquias, capítulo de número 3, versículos 6 e 7. O último livro do Antigo Testamento. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram de mim. O que é se desviar? É não confiar de todo o coração. O que é se desviar? É não dar crédito à voz do Senhor. O que é se desviar? É desobedecer ao Senhor. Vocês se desviaram de mim, dos meus decretos, não obedecem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, venham a mim, saibam que de mim vem a sua provisão, saibam que de mim vem o teu socorro, saibam que eu sou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Saibam que eu estou tendo pensamentos de paz, porque eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Versículo 4: quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Mais uma vez, lendo este versículo, meus irmãos, porque nós estamos em um mundo que quem quiser aguardar as condições ideais para dar início a um empreendimento, para fazer uma viagem missionária,
nunca fará. As condições nunca estarão favoráveis, completamente favoráveis. Muito pelo contrário. Haverá ciladas do mal, haverá desafios intensos, haverá guerras, haverá dúvidas, haverá tremores internos, temores externos, haverá coisas por fora, ao derredor, militando contra as nossas vidas. É Satanás armando as suas ciladas, tentando desanimar o nosso coração, tentando nos fazer olhar para as circunstâncias, tentando nos fazer olhar somente para esta terra. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está falando ao seu coração e ao meu coração, que as circunstâncias falam, mas Deus também fala. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual é o pão que você tem que lançar hoje? Qual é o desafio, a decisão extremamente difícil que você terá que tomar? Sim, você terá que tomar. Você pode estar como esses agricultores, com medo, com dúvidas, com insegurança. Isso é normal de todos os seres humanos. Quem não tem medo? Quem não sente insegurança? Quem não tem dúvidas? É por isso que a palavra de Deus vem não só nos alimentar, mas vem nos direcionar. Você está com medo de lançar mão de alguma coisa e passar uma necessidade do futuro? O seu futuro pertence a Deus. E se você caminhar com Ele, se você for obediente a Ele, olha o que Davi diz: eu já fui jovem e agora sou velho, e eu nunca vi a descendência do justo a mendigar o pão. O Espírito Santo de Deus está dizendo ao meu coração, está dizendo ao seu coração: coragem. Ele está nos encorajando a confiar em Deus, seja qual for a situação. O profeta maior Isaías diz no capítulo 30, versículo 23, ele também mandará chuva. Ele quem? Deus mandará o quê? Chuva para a semente que você semear. Ou seja, se você não semear a semente, na vida do próximo, na vida do missionário, não vai ter chuva. A chuva é para quem semeia. E olha como completa o versículo: e a terra dará alimento rico e farto. Não é qualquer alimento, é alimento rico e farto. Nós temos provado dessa chuva nas nossas vidas, irmãos. Em todas essas missões que fazemos, em todos os trabalhos que realizamos. Ano passado nós pensávamos, colocávamos para Deus a chegada de um fogão industrial e um jogo de panelas, porque nós fazemos um trabalho chamado Ceia para Todos, que colocamos nas ruas. É um dos nossos trabalhos, que colocamos nas ruas tudo aquilo que temos em nossa ceia. É rabanada, é chester, é tender, é bacalhoada, tudo feito com o espírito de excelência e um exemplar das Escrituras de presente. E Deus, meus irmãos, contemplou esta semente. E Deus nos mandou um fogão industrial, Deus nos mandou um jogo de panelas e tantos outros milagres que eu poderia estar aqui narrando para você, que acontecem nas nossas vidas, fruto de sermos generosos. Não porque as coisas estão bem, não porque as coisas estão boas. Muito pelo contrário, ao derredor também há muita aridez, talvez seja 80% de aridez e 20% arável, mas nós aproveitamos as oportunidades, meu irmão, minha irmã, aproveite as oportunidades, creia em Deus, creia, Ele está lhe encorajando, Ele mandará a chuva, semeia a semente e a terra dará alimento rico e farto. Salmo 135, versículo 7 diz: Ele traz as nuvens desde os confins da terra. Às vezes você quer semear e você só vê aquele sol castigante, e você só vê
aquela seca, e você pensa, meu Deus, o céu está tão limpo, não tem nenhuma nuvem no céu. Mas Elias orou uma vez, orou 2 vezes, orou 3 vezes, orou 4 vezes, e o moço subia ao monte e não via nada, mas de repente ele viu uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, e o profeta disse ao seu moço, sobe, emparelha o teu carro, porque está vindo a chuva. Porque olha o que diz o salmista, ele traz as nuvens dos confins da terra. É Deus que realiza esse milagre, é Deus que traz as nuvens, é Deus que faz chover, é Deus que te dá provisão, é Deus que é o teu auxílio, é Deus que é a tua rocha, é Deus que é a tua fortaleza. Ele está contigo no meio dessa decisão difícil que você tem que tomar. Uma coisa o Espírito Santo está dizendo: lança o teu pão sobre as águas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia de seus depósitos. Esse é o nosso Deus. Jó capítulo 5, versículo 9 e 10 diz: ele realiza maravilhas. Sabe o que é realizar maravilhas? É só Deus pode, é aquilo que só Deus pode realizar. Maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Semeia. Quem vai enviar a chuva é Deus. Lembre-se que o seu futuro depende do que você está semeando hoje. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a decisão difícil que você tem que tomar é lançar o teu pão sobre as águas. Mas, pastor, e a conclusão da história? De fato, eu não esqueci da história. Vamos à conclusão dela. A doutora Maria Isabel, já uma doutora renomadíssima, em 1976, no Rio de Janeiro, ela entra em um elevador e ouve uma conversa. A conversa girava em torno de um rapaz que havia sofrido um acidente e iria amputar uma de suas pernas. A doutora Maria Isabel vai, se interessa por aquela história e descobre que o rapaz que iria amputar uma das pernas era bisneto do senhor que patrocinou os seus estudos. Era o jovem José, que teve uma das pernas recuperadas pela atuação da doutora Maria Isabel. 50 anos mais tarde, irmão, o pão voltou. O pão voltou e aquele jovem não teve uma de suas pernas amputadas. O que diz o texto? Versículo 1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O pão vai retornar. Tenha confiança e fé. Talvez a atitude mais difícil que você tem que tomar é ser generoso em tempo de escassez. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe você, meu querido missionário, minha querida missionária, meu querido evangelista. Deus abençoe você, homem de Deus, mulher de Deus. Deus te abençoe, abençoe a sua vida, o seu ministério. Gostou desse vídeo? Compartilha, não deixe de dar o seu like, porque isso é de extrema importância, e compartilhe esta mensagem para que vidas sejam edificadas também pela palavra do Senhor. Logo no final desse vídeo aparecerá a nossa chave Pix, e se você sentir o desejo de nos abençoar, você estará abençoando
todos os nossos projetos missionários que temos e nossas viagens também. Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.